Olá! Em nosso curso de Biologia, a gente vai falar hoje aqui sobre comensalismo, que é uma relação interespecífica do tipo harmônica, né? Dentro da ecologia. Bem, essa relação interespecífica harmônica significa que não há desarmonia, portanto, não prejudica uma das partes. Vamos aqui comentar sobre o comensalismo. Seria, pois, uma associação em que uma das espécies, né, da relação é beneficiada sem causar benefício ou algum prejuízo a outra espécie. Isso de acordo com a concepção de alguns estudiosos, pesquisadores. Perfeito? Então, revisando, seria uma relação ecológica interespecífica, ou seja, em espécies diferentes ou distintas, em que duas espécies de animais se encontram associadas em determinado momento, com benefício específico para uma das espécies, mas sem prejuízo para outra espécie. Perfeito? Então, essa relação, por exemplo, pode ser muito bem exposta para o caso de vários animais e também de vegetais, certo? Porque vários animais podem se alimentar dos restos deixados por outros animais, certo? É um termo, comensalismo, né, tem interpretação mais literal, mais no pé da letra. Porque o comensal quer dizer aquele que se alimenta, que come à mesa de outro. Como a gente convida, por exemplo, amigos para a nossa mesa, para almoçar em nossa casa, significa que os amigos são os comensais. Bem, um exemplo bastante conhecido disso é o que acontece entre peixes. Seria, pois, o exemplo do tubarão e da rêmora. O que seria isso? Eu coloquei aqui uma foto, né? Nós temos aqui esse tubarão, que é o maior dos dois, e a rêmora que está aqui embaixo do tubarão. Essa rêmora se prende por ventosas ao tubarão. Essas ventosas não causam malefício ao tubarão. E o que é que acontece? O tubarão se alimenta aqui porque é um ser predador por natureza, né? Então o resto de alimentos do tubarão, eles ficam aqui, quando ficam à disposição, e a rêmora aproveita e se alimenta. Quando o tubarão acaba de se alimentar e a rêmora percebe que não teria mais alimento, ela pode sair aqui do tubarão, se desprende das ventosas e pode procurar outro tubarão para depois voltar a se alimentar novamente. Portanto, há um benefício para a rêmora, mas não prejudica necessariamente o tubarão, né? Perfeito? E causa também um benefício ao tubarão sobre esse aspecto. Perfeito? Então, além do mais, a própria rêmora obtém também aqui um transporte, né? Porque está acoplada ao tubarão. Perfeito? Outro exemplo também que a gente pode ter é interessante. Por exemplo, do urubu e do homem e do urubu. Né? O homem lança restos de alimentos, né? Em um determinado local, pode ser até no lixão, o urubu vem e come esse resto de alimentos. Então ele está aí como um comensal dos restos alimentares do homem. Perfeito? Bem, outro exemplo também bastante conhecido é o que existe entre os leões e as hienas. Né? Apesar de as hienas serem animais muito vorazes, mas muitas vezes quando estão se alimentando, elas esperam o leão caçar alguma presa, se alimentar da presa, e a carcaça resultante, o resto da alimentação, quando o leão vai embora, a hiena se aproveita e come. Também seria uma típica situação de comensalismo, né? Uma típica situação comensal. Bem, basicamente, o que tínhamos para hoje era isso. Espero que tenham compreendido e, se gostaram da nossa videoaula, por favor, marcar. E caso não tenham gostado, também façam o mesmo. E, caso gostem, se inscrevam no nosso canal.